A seguir, IIGD Irajá. Às vezes a pessoa está para fazer alguma coisa, irmãos. Ela está para fazer alguma coisa na vida. Vai mudar a sua vida de uma forma drástica. O Espírito Santo, usando Salomão em Provérbios, diz que há caminhos que ao homem parecem bons, mas ao final são caminhos de morte. Às vezes a pessoa tem planos, ou ela entra em amizades que influenciam. Às vezes ela tem coisas boas. Vamos, que o negócio é esse. Ou vamos para o tal país, que é isso assim, assim. Não, eu estou indo e você vai. E aquilo parece assim fantástico. Mas a pessoa não colocou no crivo de Deus. Ela não pôs sob a aprovação de Deus. Ela não consultou a Deus. Ela não perguntou a Deus: Senhor, eu devo fazer isso? Porque os filhos de Deus, eles devem ser guiados pelo Espírito Santo. E às vezes acontece isso, irmãos. A pessoa está tão certa daquilo, que ela não consulta a Deus, porque ela até pensa que é de Deus. E uma mudança radical de vida, de tudo. Mas a pessoa está tão alegre com aquilo, ela está tão distante de Deus, que ela está numa euforia. Existe muita euforia no meio evangélico. Então há caminhos que ao homem parecem bons, mas ao final são caminhos de morte. Caminhos de morte. Essa senhora, ela achava que ela estava certíssima, que era um direito dela e que Deus tinha que entender isso. Então o eu dela prevaleceu em todos esses 20 anos. Há pessoas que são obstinadas por outras coisas. Então, enquanto o cristão não aprender que ele precisa ouvir mais do que decidir ou falar, simplesmente falar, ele vai ficar aquém no plano de Deus. Porque o plano de Deus, em regra, está todo na palavra, irmãos. E aí, de acordo com a vida de cada um, o Espírito Santo vai conduzindo pelo teu coração. Porque ele pega cada filho. O seu Deus, ele é muito minucioso no seu trabalho. Não pensa você que Deus faz pacote genérico para todo mundo. Esse grupo vai fazer isso, esse grupo vai fazer aquilo, nada disso. Deus, ele examina o coração de cada um. Ele conhece os seus anseios. Ele conhece os seus receios. Ele conhece as suas vontades. Agora, se você for dar um passo que vai modificar a sua vida, e você não consulta a Deus achando que aquilo é o certo, ou que aquilo é o melhor para você, de repente o que você pensa que é o melhor para você, poderia vir a ser a desgraça da sua vida. Então, irmãos, esse é um conselho, preparando para o próximo domingo, porque se você identificar durante essas 7 semanas, em algum ponto em que o Espírito Santo de Deus mostrou na palavra e vai mostrar no teu coração, você vigia a decisão que você vai tomar. Às vezes o que atrapalha uma pessoa, irmãos, é a sua forma brincalhona. Por exemplo, há pessoas que brincam demais e nas brincadeiras plantam sementes ou plantam maldições na sua vida, às vezes brincando. Se Deus falar, olha, vigia as suas brincadeiras e vigia as coisas que você fala, você já vai ter que fazer aí, né, um trabalho dentro de você para dizer: não, realmente, eu tenho que tomar jeito. Tem pessoas que brincam com a boca. Ih, cara, tu tá amarelo. Ah, desculpa, foi brincadeira. Para que está amaldiçoando o outro? Para que está amaldiçoando? Ah, isso é brincadeirinha. Tem pessoas muito irresponsáveis. Enfim. Todo homem seja pronto para ouvir. Todo homem seja pronto para ouvir.
Sabeis isto, meus amados irmãos, Tiago 1,19. Mas todo homem seja pronto para ouvir. Dá uma paradinha. Mas todo homem. O homem aqui é gênero humano, não é gênero masculino. É gênero humano. Ou seja, o Espírito Santo está dizendo a toda a igreja, a todas as pessoas que estão ouvindo essa palavra, porque isso deveria ser para todos os moradores da terra. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Tardio para falar. Tardio para falar, irmãos. Às vezes a pessoa está diante de uma pessoa desbocada. Sabe o que é uma pessoa desbocada? Uma pessoa que não mede o que fala, né, irmãos? E às vezes o cristão concorda com alguma coisa que essa pessoa fala. Ele ainda dá o aval. Ele assina embaixo. O sujeito jorra em brincadeiras e maldições e ele vai e ele endossa a coisa. Então o cristão, ele tem de apurar os seus ouvidos. Ele precisa, isso é até uma questão de treinamento, você se treina. Quer ver um exemplo? Passe uma semana meditando nessa palavra, todo dia, deveria ser mais. Como a gente está uma semana do propósito, então assim, vamos pegar esse versículo, vamos escrever num pedacinho de papel, dobrar, colocar na carteira, todo o tempinho, porque você está no seu trabalho, mas tem o seu horário de lanche. Está lá o intervalo de lanchinho lá de 15 minutos. Você abre aquele papelzinho, opa, deixa eu dar um polimento aqui, né, para eu não esquecer. Todo homem seja pronto para ouvir. Pronto, você vai. Você se treina. Porque é um hábito nosso, irmão. Quase todo mundo tem esse hábito. Às vezes a pessoa que está conversando conosco não terminou uma frase e a gente já entra. Sim ou não? Isso é terrível. É terrível. É terrível. Tá? Aí fica aquele negócio, né? Desculpa, pode falar. Aí eu vou dizer assim também. Desculpa, pode falar. Isso quando tem um pouquinho de educação, né? Sim ou não? Desculpa, pode falar. Desculpa. Né? Porque a gente interrompe. Mas às vezes o que a gente está ouvindo, irmãos, não é para a gente alimentar a conversa, é para cortar no ato e desviar o assunto. Desviar de imediato. Começa a levar para o lado da malícia, desvia logo. Já sabe que aquela amizade não serve, que aquela pessoa, se é por força de trabalho, vai ser somente uma relação de trabalho. Certo? Sim ou não? Que às vezes você tem um colega de trabalho, o sujeito é sujo que só misericórdia, né? Mas é sujo, né? Sim ou não? Ele desce o nível. E gosta de conversar. E trabalha do teu lado. E você precisa que a tua luz brilhe sobre ele. E aí, se você não vigiar, você acaba, né? Balançando a cabeça com uma besteira que ele falou, né? Tá na pressa, tá trabalhando, né? E no mundo espiritual você já se comprometeu. Não precisou nem falar. Deu ouvidos, mas concordou. Enfim. Nunca ser precipitado no falar, irmãos. Toda pessoa precipitada no falar, ela se atrapalha. Certa vez uma jovem disse para mim, pastor, eu estava certíssima que eu ia entrar naquele emprego. Foi tudo bem, meu currículo foi escolhido, foi selecionado. Mandaram me chamar para a primeira entrevista, eram 3 entrevistas. Na segunda entrevista, eu percebi que a entrevistadora era orgulhosa e eu fui jogar o meu conhecimento e passei, ou seja, um orgulhoso falando do outro. Ou seja, eu joguei lá, né, segredos profissionais. Intimidou. Ela deu um jeitinho rapidamente de fazer com que a diretoria encaixasse outro currículo e jogou meu de lado. Ou seja, percebeu. Aí ela disse assim, falei demais. Eu falei, quando se fala demais com a pontinha de orgulho, aí arrebenta. Deu para entender? Perdeu uma grande porta de emprego por soltar a língua. Por que não deixou o profissionalismo para a prática? Mostra no trabalho que é bom naquilo que faz. Sim ou não? Mas não precisa ficar, porque eu faço, que eu sei, porque eu... A palavra diz, seja outro que te louve, não a tua boca. Seja outro que te louve e não a tua boca. Certo? E quando alguém elogia, a gente tem mais é que diminuir, não tem?
Porque não mais vivo eu. Então toda a glória é de Jesus. Amém, igreja? Rapaz, que trabalho, você é o máximo. Você quer derrubar um pregador? Elogia. Quem dá inspiração? Espírito Santo. Quem é a palavra que pregamos? Jesus. Então quem é o ser humano? Caco de barro. Caco de barro, é um caco. Vamos à realidade? Então, meu irmão, vamos aprender a segurar a boca. Fala pro teu vizinho, segura a boca, meu irmão. Segura a boca, minha irmã. Fala, segura a boca. Fala, segura a boca. Segura a boca. Fala pro teu irmão, pense antes de falar. E diga, nunca fale sem pensar. Pense antes de falar e nunca fale sem pensar. Pastor, isso é difícil. Dificílimo. Ninguém consegue isso sozinho. Sabe como é que a gente consegue? Sob o controle do Espírito Santo. Sob o controle do Espírito Santo. O que é necessário para isso? Uma vida de oração. Exatamente. Meditação e oração. Agora você vai pular lá para o versículo 22. Vamos? O que diz aqui? E sede cumpridores da palavra, e não somente enganando-vos o quê? Está vendo? Se o cristão não vigiar, irmãos, ele fala a palavra para as pessoas, ele evangeliza, ele prega, ele corrige alguém na palavra, mas em algumas outras partes ele não pratica e conhece. É preciso desse cuidado. Olha, é muito triste quando a gente pega crianças espirituais ou pessoas negligentes em servir a Deus. Um casal discute. Você sabia que tem casais que eles batem e rebatem com a palavra? Olha aqui, a mulher tem que ser submissa. Mas também diz que o marido tem que amar a mulher. Não jogue com a palavra. Ela não é um objeto de jogo, ela é Deus. Diga, a palavra é Deus. Preciso ter o maior respeito pela palavra. A pior coisa que os cristãos fazem, irmãos, é exatamente isso. Uma das piores coisas que os filhos de Deus fazem, tá? É bater e rebater com a palavra. Às vezes é melhor você acalmar o coração, usar as suas palavras, para não usar a palavra de Deus no momento de raiva, para não usar a palavra de Deus, tá? Como uma arma para corrigir alguém. Nós devemos fazer uso da palavra sim, quando ela é necessária no momento certinho. Agora, aquilo que eu falo, eu prego. Por exemplo, eu disse para aquela mulher que se ela não perdoasse, ela seria uma prisioneira do câncer eternamente. Se eu disser uma coisa dessa e eu não for uma pessoa que sabe perdoar, eu não estou fazendo um falso discurso? Seja qualquer área que for da palavra, se eu falo a palavra para alguém, então eu sou cumpridora da palavra. Se eu não cumpro, mas eu recito, eu não tenho o direito de fazer uso ou não tenho o direito de desfrutar. Por quê? Então vamos lá. A Bíblia nos apresenta, irmãos, dentre todas as classes de pessoas, Deus apresenta duas classes definindo cristãos: o justo e o ímpio. Isso está constante na palavra, constante. É constante você ver Deus fazendo diferença entre o justo e o ímpio. O justo e o ímpio. Mas, afinal de contas, quem é o justo? Quem é o justo? Aquele a quem Deus justificou pelo sangue de Jesus.
E justifica porque ele é praticante da palavra. Abraão, por exemplo, foi justificado pela fé. O fato dele não ter uma Bíblia, o fato de ele não ter nada absolutamente onde se pautar para servir a Deus, então somente Deus falou com ele, ele sentiu no coração testificar, e ele passou a obedecer a palavra de Deus que ele ouviu. Irmãos, é a mesma coisa. Nós hoje, no século 21, temos a Bíblia. A partir do momento que eu ouvi a palavra de Deus, ela se revelou ao meu coração, eu tive certeza que eu estava ouvindo a Deus, eu nunca mais posso deixar de ouvir essa palavra. Eu já tenho consciência que a palavra é Deus. Se eu ouço um mandamento de Deus e eu não obedeço, eu estou sendo justa ou ímpia? Seria ímpia. O ímpio, irmãos, ele além de não obedecer e não respeitar a muitas partes da palavra de Deus, ele ainda faz às vezes o contrário. Deus manda que faça uma coisa, ele faz a vontade dele, deliberadamente, tá? Com desculpas esfarrapadas como essa senhora. Ela afirmava categoricamente que Deus entendia o caso dela, que o caso dela era especial, era diferente. O meu caso é diferente. Não há pessoas assim? Então vamos a um outro caso. Um cidadão chegou para me pedir uma oração pela parte financeira. E aí eu senti um incômodo no meu coração. E nesse incômodo lá vão as perguntas. O senhor é de Jesus? Sim, sou. A resposta dele, sou crente. Tá bom. Sou congregue, assíduo. Veio visitar a igreja e pedir ajuda. Tá bom. E eu falei, tá tudo bem com o senhor diante de Deus? Vida santa, o senhor leva a palavra a sério? Não, tudo certo comigo. Eu tenho um caso, mas eu sei que o meu caso é diferente e que Deus entende o meu caso. Pronto, acabou. Falei, então me conta o seu caso. Ele disse, a minha mulher é doente, está numa cadeira de rodas há X anos, eu não lembro agora, 17, 18 anos por aí. E eu tenho uma pessoa fora de casa, mas eu sei que Deus entende, porque minha mulher é doente. Abraão não teve? Salomão não teve? Desse jeito. Desse jeito. Lá vamos nós. Senhor, no início, no raio, você vai lá no jardim do Éden, quando Deus entregou Eva para o Adão, que Adão, pelo Espírito de Deus, sentiu, né? Esta é osso dos meus ossos. Deus abriu os olhos de Adão e ele viu que aquela era o osso dos ossos dele. Quer dizer, o meu osso está aqui dentro dessa aqui. E aí, vim lá para Jesus e mostrei, né? O adultério. Só se você pensar, você é casado. Se pensar... Mas a minha mulher é doente, eu já expliquei para a senhora, então Deus entende por isso. Falei, mas não existe essa ressalva na Bíblia, existe? Existe na Bíblia, aqui na Bíblia Sagrada, existe uma ressalva. Todo homem seja fiel à sua mulher. Então, vamos lá. Se alguém olhar para outro, com olhar, com desejo, né, no coração, já cometeu adultério e tal. Exceto, tem aqui um exceto? Não. Então não tem, Senhor. Então não tem. Mas eu sei que Deus entende o meu caso. Eu tenho certeza que Deus entende. Não, o senhor está convencido que Deus entende. Mas Deus não entende porque ele só tem uma palavra. São esses 66 livros aqui. Não, a senhora não está entendendo. A senhora não está entendendo. Eu falei, o senhor sabe por que o senhor está desse jeito financeiramente? Todo quebrado e arrebentado? Empresa quebrada? Tudo? Por causa do seu pecado. Eu não estou em pecado. Eu só tenho uma mulher. Ou, melhor dizendo, a minha não é mulher para mim. Ah, então Deus permite o senhor ter uma bonitinha lá, quietinha dentro de casa, que é doentinha. E a outra é a sua mulher. Falei, amigo, o senhor está em adultério. Eu não estou em adultério. A senhora não vai orar pela minha vida financeira? Claro que não. Ué? Claro que não. O senhor quer obrigar Deus a lhe prosperar? Falei, senhor, o senhor está brincando. Sabia? Meu amigo que me mandou vir aqui. Vai na paz. O homem saiu bufando. Pá.
pisando nas tamancas. Vai pisando à vontade. Não quis ouvir. Mostrei, falei. Bom, enfim. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.